Boa noite, igreja. Paz seja contigo. Tô dando risada por quê? Ué, olha pro seu irmão, fala pra ele, a paz seja contigo, irmão. Se não tá com você, tá comigo. Quem tem com a paz do Senhor Jesus aí? Vocês estão felizes? Vamos lá. Gente, confesso pra vocês que esses 2 dias aí, vamos se dizer, sábado e domingo, né? Principalmente hoje. Foi um dia difícil, porque hoje eu acordei um pouco fadigado. Quem não sabe, eu tenho uma menina de 1 ano. Essa menina, eu acho que ela vale para umas 4 meninas. Gente, ontem foi meu dia de cuidar dela. Eu fiz um acordo com a Lúcia, né? Falei, cuido no sábado para domingo você cuidar e eu conseguir me organizar para preparar para estar na igreja. A Lúcia fechou. Ok. Comecei a cuidar dela. E vai, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E a menina não cansa. Faz isso, faz aquilo. Ela não cansa, faz isso, faz aquilo. Daqui a pouco eu já estava sentado no chão assim. E ela lá, mais. Bol. Tipo, joga a bola para ela. Eu cheguei uma hora que eu olhei para ela e falei, filho, o papai não está aguentando. Vamos mais devagar aí com andor de barro. Aí ela não para, gente, ela não para. Aí aconteceu o quê? Resumindo a história de ontem. Ela foi dormir. E o mais incrível que eu quero testemunhar para vocês é que a minha filha está a partir de agora começando, ou melhor, aprendendo a dormir na cama sozinha. Ah, meu irmão. Sei que não é pai, um dia você vai entender o que eu estou falando. Você vai falar, nossa, você vai virar um mortal a hora que eu falar isso. Deus do céu, velho. Ontem, a hora que a gente cansou, quer dizer, ela cansou eu. Mas eu botei ela na cama, a hora que eu dei uma mamar para ela, estava arrebentada. Eu fiquei na porta, eu fechei a porta e fiquei só escutando. 15 minutos depois que ela mamou, eu fiquei lá. Eu acho que ela dormiu. E eu lá. Daqui a pouco ela. Papai. Não dormiu. Gente, que luta. E para ajudar, hoje essa menina acorda cedo de novo. Só que olha que benção, o cedo dela agora é 9h30 da manhã. Ô, glória a Deus, ó. Eu tô sonhando, gente. Minha filha só acordava 5h30, 6 horas, velho. Você tem noção que acordar 5h30, 6 horas de segunda a segunda? Você não tem? Pergunta pra Lina, que ela tem 3. Ela acorda, até nas férias dela, tá acordando 5h30 da manhã. Gente, é sinistro, gente. Aí hoje ela acordou 9h30, eu falei, pá, tô legal. Só que quando eu levantei, falei, nossa, meu corpo não tá respondendo. Tomei um cafezão, nem no café foi. Eu falei, Jesus Cristo, é só você agora. Eu falei, Lúcia, assuma. A Lúcia assumiu, pá, legal. Eu lá preparando a mensagem, chego aqui no culto. A Lúcia olha para mim. Tô cansada. E essa menina não para. Gente, por incrível que pareça, ela começou a dormir no louvor. Estou falando isso porque talvez você está perguntando, cadê a Lúcia? A Lúcia foi levar minha filha que foi dormir e a Lúcia está exausta. Que hoje ela ficou o dia inteiro com a menina. Mas, gente, vamos lá. Hoje a gente vai estar falando então de... Qual que é a série? Ah, tá ali, né? Ó, é outro nível, hein? Outro nível de revelação. A Ítala não está, você está arrebentando, irmão. A Ítala não põe essas coisas para mim lá, não. Paternidade espiritual. Nós estamos falando sobre o que então? Paternidade espiritual. Gente, tá, eu vou entrar alguns temas polêmicos hoje aqui, tá? Não se escandaliza não, mas fique feliz, porque é o tema dessa igreja ficar feliz. Glória a Deus. Então vamos lá. A gente sabe que esse tema é um tema um pouco polêmico, né? Vamos ser sinceros. Paternidade espiritual. Eu lembro que chegou um tempo, não aqui, foi em outra igreja. Um monte de gente perguntou, mas quem é meu pai? Quem é minha mãe espiritual? Quem é isso? Quem é aquilo? Eu falei, calma, relaxa, gente. Não força nada. Deixa, como tem aquele profeta que fala aquela música, não tem? Deixa acontecer naturalmente. Mas por que eu estou falando isso, gente? Porque na verdade a gente fica nessa, né? Tipo, mas quem que é a minha cobertura espiritual? Quem que é meu líder espiritual? Quem que é a minha líder? Quem que é a minha cobertura e tal? Cara, maior paranoia. Mano, esquece isso. Nosso líder hoje é Jesus. Amém? Através disso, Ele vai nos guiar, Ele vai nos plantar, Ele vai nos conduzir. Não é a gente que vai ficar desesperado atrás de alguém.
Então, tipo, uma das coisas que é muito polêmico é por quê? Porque às vezes muitas pessoas querem se intitularizar, é isso? Intitular. É que a Corinthians está ganhando tanto título, que eu não sei mais, nem como é que fala mais. Mas é intitular, né? Tipo, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu sou seu pastor, eu sou isso, sou aquilo. Cara, eu confesso para você, tipo, às vezes eu fico preocupado quando a pessoa chega já dando essa, tipo, eu faço isso, eu sou aquilo. Então a gente está vendo o quê? Tipo, paternidade espiritual. Eu estava até assistindo um podcast essa semana, era um tema, um debate. Uma galera que acreditava e outra galera que não acreditava. E é cristão, tá, gente? Um pastor que acreditava e outro pastor que não acreditava. E eles estavam debatendo ali, biblicamente. Aí você pergunta, quem venceu? Ia lá, vai lá assistir. Gente, paternidade espiritual é bíblico. Tá? A primeira coisa, nós somos cobertos por Deus. Sabe, a nossa cobertura principal é Deus. E depois sim, um homem, um pastor ou alguém vai nos ajudar a nos conduzir nessa jornada de caminho de fé. Amém? Estão entendendo? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, a nossa cobertura acima de todas é quem? É a cobertura divina. É a cobertura de Deus. Tá? Então, o que significa cobertura? O que significa ser coberto por Deus? Significa prestação de contas. Ou seja, obediência à palavra de Deus. Então, quando você fala, eu sou coberto por Jesus, eu sou coberto por Deus, significa que você vai ser obediente a quem? A palavra de Deus. Você vai ser obediente àquilo que Deus fala com você. Porque cobertura, por ser coberto por Deus, tem a ver com obediência e prestação de contas. Por que eu estou falando disso? Porque um dia, todos vocês que estão aqui, inclusive eu, vamos chegar diante dele. E o que ele vai olhar para nós e vai falar? Nós vamos prestar o quê? Contas. Ele vai olhar para nós e vai prestar conta. Você vai prestar conta, irmã. Eu já tenho um pouquinho de temor só de falar nisso. Imagina só. Você chegando diante de Deus e Ele perguntando para você, mas o que você fez com aquilo que eu te dei? Ah, você não buscou o dom tal? Por que você fez com o dom tal? Ah, eu só usava quando eu sentia unção. Olha, eu no lugar de Jesus já dá uma microfonada na sua cabeça. Aí vamos lá, eu não sou Jesus, glória a Deus. Vocês estão entendendo? Então, cobertura, ser coberto por Deus significa prestar conta com Deus. Então, quando eu falo em cobertura, tem a ver com estar em relacionamento. Ou seja, eu só vou prestar conta, eu só vou obedecer quando eu estou em relacionamento. Então vamos lá, eu não preciso abrir ainda não. Hebreus 4,13 fala sobre isso. Então, vamos lá. Então nós estamos entendendo então sobre cobertura. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Por que existe autoridade? A Bíblia fala, não fala? Para nós sermos obedientes a todas as autoridades. Porque todas as autoridades é o quê? Todas as autoridades é o quê? Constituída por Deus. Todas as autoridades, meu irmão. Todas as autoridades. Todas. Talvez você não entenda. Talvez eu não entenda. Mas Deus estabelece todas as autoridades. É constituída por Ele. Para que assim então o plano de Deus seja designado. Então nós precisamos... vamos lá, abra sua Bíblia agora em 2 Coríntios. Primeiro capítulo que eu quero ler é o capítulo... um dos livros mais preciosos da Bíblia. 2 Coríntios 10:8. Nós vamos aprender então agora por que existe autoridade, amém? Todo mundo abriu aí ou está aqui? Ô louco, irmã. Esse é outro nível, irmã. Deixa aí ela ver essa live aqui não, tá? Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-la. Repita comigo, edificá-la. E não para destruí-la. Repita comigo, a autoridade é para edificar. Vamos lá, gente, eu preciso que vocês estejam comigo.
A autoridade é para edificar, não é para destruir. Então nós estamos entendendo uma coisa principal. A autoridade, ela serve um papel para edificar. E como nós estávamos falando, nós somos uma igreja apostólica, certo? Apostólico significa o quê? Enviado, certo? E quando nós falamos de uma igreja apostólica, nós falamos de uma igreja que tem fundamentos. Vocês estão entendendo? Não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificar e não para destruir. Então a autoridade é dada para edificação e não para destruição. O que significa edificação? Se você botar no Google lá, edificação, significa construir uma estrutura. Ou seja, é um termo arquiteto. A Pâmela sabe melhor que eu disso. Mas quando nós falamos sobre edificação, nós só estamos falando sobre algo que está sendo levantado, algo que está sendo construído. Aí eu te pergunto, se você vai construir um prédio, vamos lá, você não entende nada de prédio, mas uma coisa você precisa entender. Se você vai levantar um prédio, você começa de cima para baixo ou de baixo para cima? De baixo para cima. Se você vai construir um prédio, você enfinca lá os, como é que fala? Os fundamentos, ou você faz sem nada? Vamos fazer em cima mesmo. Não, você põe os fundamentos. Como é que é o nome daquele negócio lá que está batendo na sua casa lá? Meu Jesus, gente. Quem já morou do lado de uma edificação de prédio aí? Meu irmão, você não dorme, velho. 8 horas da manhã. Cara, há 2 anos atrás, lá no Recreio, frente à minha casa, estava levantando um prédio do zero. Eles ficaram uns 5, 6 meses quebrando tudo. Tremia o vidro. Tremia, gente. Por quê? Porque eles estavam colocando alicerce. Então nós estamos vendo que a autoridade, ela serve o quê? Para edificar. Quando nós falamos em edificação, nós estamos falando sobre construir algo. Mas não tem como eu construir algo se eu não tenho fundamentos, se eu não tenho alicerce. A primeira coisa que a gente faz quando vai construir algo é botar fundamento, alicerce. E agora eu quero falar para você. Jesus é quem edifica a sua igreja. Jesus é quem constrói a sua igreja. Então nós vamos ver agora, né, a gente vai ver um pouquinho mais para frente também, que essa ordem, ou seja, para ter uma construção, para ter uma edificação, existe uma ordem nisso. Sabe, a primeira ordem que a gente vai ver é o quê? Precisa de fundamento. Então abra sua Bíblia em Mateus 16, 18. Achou aí Mateus 18? Está lá no projetor. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A porta dos infernos não prevalecerão contra ela. Presta atenção, uma coisa muito importante que está acontecendo aqui. Jesus está com Pedro dizendo o que para ele? Pedro, digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Que pedra é essa? Sobre Pedro que Jesus está dizendo? Se você for olhar no original, ele está dizendo aqui, ó. Pois também te digo que tu és Petrus, ou seja, Pedro. A palavra Pedro significa Petrus. E depois ele continua, e sobre esta Petra, o que é Petra? Rocha, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra a igreja. Mas qual igreja? Que está edificada em quem? Na rocha, que é Jesus. Vocês estão entendendo? É muito importante a gente entender que para a gente ter essa autoridade, nós precisamos estar debaixo da autoridade de Jesus. Então vamos lá. A autoridade faz parte da ordem. E tudo isso é para o nosso bem, para evitar a destruição. Para evitar a nossa destruição. Então vamos lá. O nosso Deus, olha para a pessoa linda do seu lado, fala para ela, irmão, ninguém olhou, olha isso. Enquanto você não olhar, eu não vou continuar não.
Fala para ela, irmão, está bonito hoje, irmão. Agora fala para ela, Deus é o Deus de ordem. Então vamos lá. Qual que foi a primeira coisa que Deus criou ao formar todas as coisas? Vamos lá. E haja luz. Gênesis 1:3 a gente vai ver isso. Isso nos mostra que que o estabelecimento de ordem de Deus no homem caído é necessária, que a luz que Deus tem que resplandecer em nós. O que significa isso? Eclesiastes 11:7 diz o quê? Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Por que eu estou dizendo isso? O mundo estava o quê? Sem trevas e vazio. Deus fala o quê? Haja luz. Como é que estava a sua vida antes de você conhecer Jesus? Como é que estava a minha vida antes de eu conhecer Jesus? Vamos ser sinceros, irmão. Estava uma treva. Estava punk. Estava sinistro. Estava na escuridão que você não enxergava um passo na frente. Mas o que acontece? Tua luz brilhou. Eu não vou continuar não, tá? Quem quiser escuta lá depois. Eclesiastes 11:7 diz o quê? Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Olha que lindo isso. Isso quer dizer que Jesus é doce e agradável. Então, a primeira coisa que eu quero olhar para você essa noite, quando a gente fala sobre paternidade, sobre autoridade, a primeira coisa, lembre-se, isso tem que ser de uma forma agradável, uma forma doce. Vocês estão entendendo? Por quê? O primeiro passo que Deus faz com nós quando aceitamos a Jesus é o quê? Fazer com que a luz dele brilhe em nossas trevas. Em Eclesiastes está dizendo que a luz dele é doce, a luz dele é agradável aos nossos olhos. Então, meu irmão, não se sinta julgado aqui. Essa casa não é uma casa, não é para um ambiente onde nós estamos aqui para julgar você. Nós não estamos aqui para condenar ninguém. Nós estamos aqui para te ajudar a você olhar para essa luz. E ao ponto que você olhe para essa luz, ela começa a se tornar agradável para você. Vocês estão entendendo, amém? Então vamos lá. Mateus 6:22 diz assim, ó: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. João 8:12 diz: eu sou a luz do mundo. E ele continua dizendo sobre os filhos da luz. Quem é filho da luz aí? Eu sou filho da luz. Então nós estamos entendendo o seguinte: Deus é um Deus de ordem. Ele não cria as coisas do nada. Ele não projeta as coisas do nada. Você entende? Não é igual eu e você que às vezes sai apenas fazendo as coisas que estão pela frente. Não. Tudo tem ordem, tudo tem um princípio. E quando Deus cria o mundo, e Ele coloca lá a luz dele, Ele já está mostrando para nós que em meio às nossas trevas, a luz dele tem que resplandecer. Vamos lá. Esse aqui eu quero ler. Abra sua Bíblia em Efésios 5. Do 8 ao 10. Talvez você está falando, mas eu nunca andei em trevas não. Então vamos lá. Efésios 5, 8 ao 10. Diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como? O que a Bíblia está falando? Para você viver como filho das trevas? Não, filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Você está vendo? Quando a luz de Jesus vem sobre nós, as primeiras coisas que está dizendo para a gente aqui, ó: agora vocês não estão mais em trevas, vocês estão em luz no Senhor. Então vocês vão fazer o quê? Viver como quem anda na luz. Aquele que anda na luz, como é que ele faz? O fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. E ele diz, para mim essa aqui é incrível, ele fala o quê? Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então nós estamos vendo aqui, gente, que existe uma ordem.
sabe? Quando Deus criou o mundo, Deus criou com uma ordem. Eu poderia dar essa ordem aqui, várias coisas aqui da criação do mundo, mas não quero aprofundar nessa criação hoje. Nós vamos falar sobre paternidade, continuando falando sobre paternidade. Mas uma coisa muito importante para a gente entender, um outro exemplo, é que nós precisamos entender que... Cadê o livro que estava aqui? Está aí? Esse livro, o que chegou agora, fala sobre... Não, o outro. Qual é o tema do livro? Somos todos sacerdotes. Por que a gente está dando uma ênfase nesse livro aqui agora, durante esses dias? Porque todos vocês que estão aqui, todos vocês, a partir do momento que você aceitou Jesus e entendeu que Ele é seu Senhor e Salvador, você se torna luz, e como luz você vai ter que se tornar o quê? Sacerdote. O que é ser um sacerdote, gente? Vamos lá. O que você acha ser um sacerdote? Alguém que se conecta com Deus. Só que o sacerdócio para por aí? Não, o sacerdócio não para por aí. Ao mesmo tempo que eu venho e me conecto com Deus, eu preciso estar conectado com Ele. Por quê? Porque se eu não estou conectado com Ele, a primeira parte do meu sacerdócio já está desfeita. Então, o passo que você precisa entender é que nós precisamos estar conectados com Deus. Nós estamos falando sobre paternidade. Eu vou explicar para você por que você precisa. Talvez esse é o primeiro passo de um cristão. Sabe por que muitos cristãos, às vezes, vêm para frente e não mudam de vida? Porque talvez o primeiro passo não está havendo, que é se conectar com Deus. Mas existe o segundo passo, que é se conectar com o corpo de Cristo. Se conectar com o corpo de Cristo. E quando a gente fala sobre sacerdócio, a gente entende que o sacerdócio lá de Êxodo, vamos dizer, o sacerdócio de Arão, ele tinha uma ordem. Qual que era a ordem desse sacerdócio? Era passado de pai para filho. Olha que chapado isso, velho. Presta atenção nisso. O sacerdócio no Antigo Testamento era passado de pai para filho. Só que nós, repita comigo, eu faço parte da ordem sacerdotal de Melquisedeque. O que significa isso? Quem era Melquisedeque? Rei de Salém. Quem quer saber quem é Melquisedeque aí? Vamos lá. Eu vou convidar você a fazer o curso da UpVision, para vocês ir mais profundo sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que a igreja do Senhor Jesus está baseada na ordem de Melquisedeque. A igreja de Jesus está baseada nessa ordem. Ou seja, até nos dias de hoje, a ordem está baseado. Ou seja, está em uma ordem. O ofício sacerdotal está baseado em uma ordem. Estão entendendo isso, gente? Não significa que você é sacerdote simplesmente para você entrar no seu quarto, fechar a porta do seu quarto, adorar Jesus e ser igreja do jeito que você quer. Não. Para eu ser igreja, eu preciso estar, comungar, eu preciso participar, comer do pão. Eu preciso, olhar na face de vocês, mesmo, que você não gosta de um irmão, você precisa olhar para ele e falar, irmão, eu te amo. Mas não te amo da boca para fora, eu tenho que te amar, eu preciso te amar, me ajuda a te amar, irmão. Seja um pouquinho mais legal comigo. Gente, até para ser sacerdote no Antigo Testamento precisa de uma ordem, e até no Novo Testamento precisa de uma ordem, porque nós estamos vivendo a ordem sacerdotal de Melquisedeque. Talvez numa próxima pregação vou me aprofundar isso com você. Mas vamos lá. Vira que página. Então nós estamos entendendo que quando nós aceitamos Jesus, Ele vem e ilumina as nossas vidas. Aquilo que estava em trevas começa a ficar o quê? Cheio de luz. A gente começa a brilhar. A gente começa a ficar alegre. Você já prestou atenção que a primeira coisa que acontece quando a gente aceita Jesus, uma das primeiras coisas que acontece, a gente começa a ter paz, a gente já começa a ficar feliz, e a gente parece que está tudo está tudo fluindo. Foi só comigo isso?
Por quê? Porque quando nós entramos debaixo daquilo que Jesus tem para nós, o reino dele é inserido em nós. E qual que é o reino do Senhor? Paz, justiça e alegria. Agora eu quero te dizer, quando Jesus entra na sua vida estava organizadinha, não estava? Estava em completa ordem, não estava? Oh, glória a Deus, eu que pastor posso dizer. Rapaz, tem cada irmão que chega aí, não vou expor você não, tá? Mas, gente, vamos ser sinceros. A gente chega, um 8. A gente chega zoado, velho. Mas zoado pra caramba. Tem irmão que chegou aqui até banguelo. Mas levado uma coça do demônio. Aí Jesus faz o quê? Puf, brilha a luz. A segunda coisa que ele faz, ele começa a botar em ordem a casa de Deus. Quem é a casa de Deus aí? Se você é a casa do Senhor, você precisa estar em ordem. E quem é que vai te ajudar a colocar as coisas em ordem na sua casa? Jesus, o Espírito Santo de Deus. Aí ele vem e coloca a sua vida em ordem. Para por aí? Não. Sabe o que acontece? Aqueles capirotos que estavam tentando te atacar, ou melhor, que estavam te atacando quando você estava lá nas trevas, quando você aceitou Jesus, eles fez o quê? Vazou. Só que quando você aceitou Jesus, ele botou tudo em ordem em sua casa, está tudo maravilhoso. O que a palavra de Deus diz? Que ele volta. O diabo vai voltar. Irmão, ele vai voltar para tentar te pegar de novo. Você não sabia disso não? Tem crente que acha que não volta, né? Volta, ele volta. E se ele achar brecha, ele pega. Por isso que, quando nós estamos com Jesus, nós precisamos permanecer na luz. Se permanecerdes em mim, a minha palavra em vós, tudo que pedir, então você vai receber. Mas você precisa permanecer em quem? Em Jesus. Porque quando eu permaneço em Jesus, aquele demônio que estava me atacando, me afligindo quando eu estava lá no mundo, ele vai voltar. Ele vai voltar, gente. Só que se ele encontra a casa ocupada, com a habitação do Espírito Santo, o que ele faz? Ele vai embora de novo, porque ele não pode. Agora, se ele encontra a casa vazia, o que ele faz? Meu irmão, ele não vai entrar sozinho, não. Olha para a pessoa linda do seu lado, fala para ela, irmão, você sabia que se o diabo volta para te atacar? Vai, vamos, bota terror no irmão aí agora. Fala para ela, se o diabo volta para te atacar, sua casa pode estar até arrumada, fala para ele. Mas se não tiver o Espírito Santo aí dentro, ele vai pegar mais 7 pior do que ele e vai vir entrar para arrebentar. Ai, pastor, que heresia. Ai, que palavra forte. Você não leu Lucas 11, 25. Ai, abre aí. Vamos lá, vamos ler. Não sou eu que falo não, é a Bíblia. Diz assim, Lucas 11, 25. E tendo voltado, e encontra a casa varrida em ordem, ele faz o quê? Está lá? Quando chega, encontra a casa varrida em ordem, pula, mais um. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e estando o final daquele homem, torna-se pior do que o primeiro. Mano, você tá entendendo o que está acontecendo aqui? Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Você está com perigo, irmão. Sabe por que você está em perigo hoje? Porque a luz de Jesus está brilhando em você. E eu quero te dar um conselho. Não volta. Porque se você volta, olha o que vai acontecer. Isso não sou eu que falo. É a palavra de Deus que fala. Se você acha que já estava difícil, quando você estava no mundo, sabe o que vai acontecer? Aquele demônio que estava arrebentando com o seu lado, dando um piau em você, ele vai querer pegar mais 7 pior do que ele, ou seja, total 8, para vir e arrebentar de vez. Só que sabe o que é incrível? Volta um aí, vai lá no 25. Quando ele chega, ele encontra a casa o quê? Varrida e em... Por que ele encontrou a casa varrida em ordem? Porque alguém passou nessa casa aqui, ó, essa carcaça aqui, ó, deu um grau. Alguém passou na sua vida, meu irmão, e ó,
deu uma limpeza bonita, puxa, até você que era feio ficou bonito. Vamos lá. Então nós estamos entendendo. Deus é um Deus de ordem. A primeira ordem, o primeiro princípio que eu preciso entender na minha vida é que para eu andar debaixo daquilo que Deus tem para mim, eu preciso estar debaixo da obediência, da ordem dele na minha vida. Então vamos lá. Estão felizes ainda, amém? É porque às vezes levar umas pauladas dessas machuca, né? Doeu aqui também, porque é para mim, gente. Eu estava conversando com o Lincoln essa semana. Sabe o que o Lincoln falou para mim? O Lincoln falou: André, está acontecendo uma coisa que eu acho muito interessante. Eu falei: o que foi? Ele falou: cara, tudo que eu prego lá na terça-feira, lá na conexão, chega na semana, acontece comigo. Eu falei: rapaz, engraçado. Mas não é que está acontecendo isso comigo também? Por quê, gente? Porque tudo aquilo que você fala, Deus quer ver se você vai viver. A Bíblia fala que existe um povo que é tão bom de lábio, mas é tão, 7:1, que ele fala o quê? Esse povo me honra com os lábios. Estão lá. Mas o coração está na onde? Está longe. Está pensando lá na... Agora eu quero falar para vocês o seguinte. Vou conectar um pouco agora aqui. Então a gente está entendendo que Deus é um Deus de ordem. Ok? Então quando Ele entra na nossa vida, Ele faz o quê? Ele, ao entrar na nossa vida, traz luz e coloca em ordem. Vamos lá. Existem 2 tipos de cidades típicos na Bíblia. 2 tipos. Existem vários, mas eu quero falar de 2 hoje aqui. A Nova Jerusalém e a Babilônia. Quem quer morar na Babilônia, levanta a mão. Se você levantar a mão, eu vou dar risada. Quem quer morar na Jerusalém, levanta a mão. Oh, aleluia. Ou na nova ou na velha? Eu curto morar na Nova Jerusalém. O que significa Nova Jerusalém? Vamos lá, vamos por etapa. Nova Jerusalém é um tipo de governo e do povo de Deus. Ou seja, a Nova Jerusalém, se você ler em Apocalipse 21, do 10 até o 21, você vai ver Deus falando o que sobre essa Nova Jerusalém? A ordem dela. O muro dela é de uma medida. A altura é de uma medida. As ruas têm isso. As ruas têm aquilo. A praça tem isso. E lá tem aquilo. Ou seja, a cidade inteira está em ordem. A Nova Jerusalém, ela é uma cidade organizada. Só que quando a gente começa a ir para Babilônia, que está em Gênesis 10, 11, fala de um tipo de governo de Satanás e da ordem mundana. Então nós temos 2 tipos de governo. A Nova Jerusalém, que é o quê? O governo de Deus. E ela está em completa ordem. Nós temos a Babilônia, que é um tipo de governo satânico e ela está em desordem. Se você não sabe, vamos lá. Babilônia significa o quê? Quem sabe aí? Quem não sabe, levanta a mão, que eu vou falar agora. Vou falar, prometo que eu falo agora. Prometo. Babilônia é confusão, gente. Babilônia significa o quê? Confusão. Ou seja, não tem nada de organização ali. Vocês estão entendendo? A Nova Jerusalém é a cidade de Deus, não é? É ou não é? Ok. Quem é a casa de Deus aqui? Você acha que a cidade de Deus vai ficar em ordem e a casa de Deus vai ficar em desordem? Não tem como. Não tem como. Então, se você está aqui essa noite, se nós estamos aqui essa noite, nós precisamos entender que o Senhor quer entrar em nossas vidas e botar coisas em ordem. Por quê? Porque Ele é autoridade sobre as nossas vidas. Toda autoridade é um princípio de ordem do Senhor. Vamos lá. Que oração. Oh, glória. Agora eu vou entrar sobre o padrão de filiação perfeita. Bom, através do livro de João, Jesus é revelado como Filho unigênito de Deus. Um dos propósitos do livro de João é nos mostrar um modelo de relacionamento com o Pai.
Então, o que o João nos mostra ali no seu livro? Ele nos mostra que Jesus é o Filho de Deus. Você pode ver em João 5,30, diz assim, ó. Abre aí, irmão, vai lá. Olha que princípio, a gente está falando agora sobre o padrão de filiação perfeita. Qual que é o padrão de filiação perfeita? Jesus. O livro de João nos mostra que Jesus é o Filho de Deus. João 5,30. Jesus dizendo: por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu mandamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Agora olha para mim. Jesus está dizendo o quê? Por Ele mesmo, Ele nada pode fazer. Por que Ele nada pode fazer por ele mesmo? O verso na frente fala. Porque Ele não está procurando agradar a Ele mesmo. Ele está procurando agradar a quem? Ao Pai. Gente, presta atenção. Na criação do homem, quando Deus foi criar lá o Adão, Deus criou o Adão sozinho? Não. Por que não? Porque Deus fala o quê? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Vocês estão entendendo? Se Deus fosse fazer Adão sozinho, Ele ia falar o quê? Farei o homem a minha imagem e a minha semelhança. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero que nós precisamos entender que nem Deus, com toda a autoridade que Ele tem, Ele age sozinho. Mas tem muito crente com pouca autoridade querendo viver sozinho. Por mim mesmo, nada posso fazer. Você pode ler João 7,17, João 7,28, João 12,45. Gente, eu não tenho tantos versículos aqui que falam o quê? Jesus, Ele fala assim, ó, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai. Jesus, olha que doido. Jesus poderia chamar Deus de amigo, brother, sei lá. Mas Jesus chama Deus do quê? Pai. Pai. Eu e o Pai somos um. Por quê? Porque Jesus está querendo nos ensinar um padrão de filiação perfeita. Um filho espiritual não é aquele que sai querendo fazer aquilo que ele quer. Vocês estão entendendo comigo agora? Um filho espiritual é aquele que está tentando fazer aquilo que Deus está fazendo através da sua autoridade. Amém? Vocês estão entendendo, gente? É um padrão simples, gente. Por quê? Porque nós estamos olhando para Jesus. Então vamos lá. Qual que é a importância da autoridade espiritual? Então nós estamos vendo. Qual que é o padrão correto da ordem espiritual? Se a gente for olhar na Bíblia, alguém. Para a gente seguir, quem que é esse alguém? Jesus. Amém? Jesus é o cara, é o top dos top. Então nós vamos seguir Jesus. Então Jesus, quando Ele olha para Deus, Ele fala: Pai, se possível for, eu quero afastar esse cálice. Mas Ele fala o quê? Se possível for, afasta de mim. Mas não seja feita a minha vontade, mas sim a... Vocês estão entendendo? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós, cristãos, muitas vezes por impulso, coragem, que a gente chama de fé, a gente inverte. A gente começa a colocar aquilo que a gente quer, achando que é aquilo que Deus quer. Às vezes vai ser, ou glória a Deus quando é. Mas quando não é, meu irmão, nós precisamos engolir seco a saliva e entender que Deus não está aqui para nos agradar. Deus está aqui para nos amar e nos ensinar. Um pai não vai simplesmente agradar o filho em tudo. O pai vai querer dar o melhor para o filho. E às vezes o melhor que ele vai dar para o filho é uma correção. Por quê? Porque o filho está errando muito, indo para um lado. E o único jeito para ensinar é falar: vem para cá, dá a mão, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Vamos lá. Qual que é a importância de paternidade espiritual? Então nós estamos falando sobre ordem.
Então Deus usa a correta ordem delegada e estabelecida ao homem. Salmo 133, abre aí, a gente leu isso quinta-feira. Salmo 133. Então a gente está vendo uma ordem aqui, ó. Vamos ver a ordem. Quem quer ser ungido aí? Quem quer ter unção aí? Quem quer receber unção do céu sobre a sua vida? Eu quero. Então tem uma ordem para isso, gente, sabia? Existe uma ordem para isso. Vamos lá. Qual que é a ordem? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Pula. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce, e sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Aonde que o Senhor concede a bênção da vida para sempre, gente? Você andando sozinho? Não, você andando em união. Porque quando eu ando em união, acontece o quê? É como há o óleo que desce sobre a cabeça, que é Jesus, e vem sobre a barba, que é a autoridade, sobre a tua vida, e vai sobre o teu corpo, que é você. Então, a importância da paternidade espiritual. Por que ela é importante? Porque quando nós estamos ligados no corpo, debaixo dessa ordem, a unção vem automaticamente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Talvez você nem vai correr atrás da unção, gente. Talvez não, você não precisa correr. Porque a única coisa que você precisa fazer é estar conectado. A única coisa que você precisa fazer é estar junto. No lugar onde Jesus te plantou para estar. No lugar onde Jesus te chamou para estar. É a única coisa que você precisa fazer. Sabe, às vezes eu falo por mim, gente, às vezes tantas vezes eu fiquei correndo atrás de pegar a bênção de um pastor tal, a bênção do outro pastor, a bênção do outro, a bênção do outro, a bênção do outro. Falei, caraca, mano, estava até cansado já de tanto correr. E a única coisa que Deus queria era que eu ficasse em unidade. Porque aquilo que Ele estava liberando sobre a autoridade na minha vida, automaticamente flui sobre mim. A gente estava falando isso quinta. Gente, imagina só, gente. A autoridade que está sobre os nossos pais espirituais, a autoridade que está sobre os nossos avós espirituais, se pode assim chamá-los. Se eu estou no lugar que Jesus me chamou para estar, eu estou na ordem que Ele me chamou para estar. Se eu estou nessa ordem que Ele me chamou para estar, mano, eu vou estar jorrando de unção. Então, qual que é a importância da paternidade espiritual? A importância da paternidade espiritual é porque se você está nessa ordem na qual Deus estabeleceu, o azeite é derramado sobre a tua vida, sem você precisar fazer força. Simplesmente porque você está no lugar certo, na hora certa. Qual que é a importância da paternidade espiritual? A importância da paternidade espiritual é porque através dela você vai receber uma transferência de dons espirituais. Abra sua Bíblia em Romanos 1:11. Vocês estão comigo, amém? Então vamos lá, Romanos 1:11 diz assim: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais o quê? Confirmados. Quem está falando aqui? Vamos lá. Paulo. Você está entendendo? O apóstolo Paulo está falando que eu quero muito estar com vocês. Por causa do quê? Por que ele queria estar com aqueles irmãos? Para que ele pudesse transferir os dons que estavam sobre a vida dele. E nós precisamos entender isso, gente. Sabe, eu quero muito receber aquilo que está sobre a autoridade na minha vida.
quero muito receber aquilo que Deus tem para a minha vida, mas para isso eu preciso estar onde Ele me chamou para estar. Eu preciso congregar onde Ele me chamou para congregar. Eu preciso fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Porque quando eu estou nesse lugar, eu recebo não apenas o óleo, mas eu recebo também uma transferência de dons espirituais automaticamente na minha vida. Vocês conseguem entender isso, gente? Gente, não vou dar esse testemunho. Então, a importância da paternidade espiritual é porque tem transferência de dons. Quem quer receber dons espirituais na sua vida? Sabe o que você precisa? Estar conectado com uma paternidade, com aquele homem ou aquela mulher de Deus que está te ajudando a permanecer na fé. E qual que é o fim, ou seja, qual que é o objetivo disso? Qual que é o objetivo da paternidade espiritual? Então, vocês estão entendendo, vamos lá. Então, a importância da paternidade espiritual, para que ela serve? Para eu receber a unção de Deus sobre a minha vida, para que eu possa ter vida. A outra importância é para que eu receba a transferência de dons espirituais. E agora aqui, qual que é o objetivo disso? Qual que é o fim disso? Gálatas 4:19, abre aí. Olha como é que diz aqui, ó. Qual que é a primeira palavra que diz lá? Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto. Gente, quem já sofreu dor de parto? Levanta a mão. Eu nunca sofri, mas eu vi minha esposa sofrendo, meu pai amado. Doía até em mim que estava vendo. Rapaz, eu participei do parto da minha esposa. Foi um parto normal. Gente do céu. A hora que cada dobrada que ela dava e grito que ela dava, ela sentia junto, gente. Gente, é sinistro, é muita dor. É muita dor. Só que eu falo para vocês, mãe, que após sofrer, teve ali o seu bebezinho. Quando você olha para aquela criança saindo assim, ó, mano, tem preço? Não tem preço, velho. Não tem como. Você olha aquela corinha, aquele olhar. Sabe, quando a Luz estava lá na sala de parto e a gente estava, faz força, faz força, faz força. Daqui a pouco a médica chamou, André, olha lá. Eu vim assim, olha lá a cabecinha dessa filha. Gente, a hora que você começa a ver a cabeça saindo, eu, amor, vai, eu tô vendo a cabeça dela. Gente, era tudo que a minha esposa precisava para... Ela, bum! A criança sai. Gente, vou te dizer, um dos momentos mais lindos da minha vida. E olha o que ele está dizendo aqui, ó. Meus filhos, por quem de novo por quê? Porque ele já sofreu. Ele está falando o quê? De novo. Estou sofrendo dores de parto. Até o quê? Cristo ser formado em vós. Meus filhos, eu preciso sentir essa dor que Paulo está sentindo. Até que Cristo seja formado em vocês. Eu não posso me conformar em ver você entrando e saindo dessa casa do mesmo jeito, sem que Cristo seja formado em vocês. Eu não posso. Por quê? Porque se Deus nos colocou aqui como pastores ou como uma ordem sacerdotal sobre essa casa, é porque nós precisamos olhar para cada um de vocês e falar, cara, enquanto Cristo não resplandecer completamente na sua vida, eu vou sofrer, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar, eu vou clamar para te ajudar a alcançar aquilo que Jesus te chamou para viver. E ele continua. Como cristão, não, vou ler não, tá bom, tá aí. Então, como cristão, o próprio nome diz,
somos seguidores de Cristo, não apenas em obras, mas em atitude. Mas seguimos Jesus principalmente em caráter. Ou seja, eu não vou seguir Jesus simplesmente porque Jesus curou, eu vou curar. É maravilhoso curar. É maravilhoso ver um monte de coisa, é maravilhoso participar de evento, conferência, tudo isso é maravilhoso. Mas se o meu caráter não é mudado, se a minha casa aqui, não está em ordem, meu irmão, o que vai acontecer? Aquele demôniozinho, lembra? Que estava habitando em nós, quando nós estávamos lá no mundo, vai fazer o quê? Vai voltar sozinho? Não. Vai voltar com mais 7 flamenguistas. Que é Corinthians, mano. Vamos lá, eu nem lembro onde eu parei. Falar desse negócio aí, não pode falar palavrão aqui, né? Então olha isso aqui, gente. Meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto? Até o quê? Até Cristo ser formado em vós. Olha que louco isso. Sabe qual que é o nível mais alto da sua existência? Sabe, a gente começou falando o quê? Do óleo da unção, não falou? Não falamos do óleo da unção, amém? Não falamos da transferência de dons, amém? Não falamos? Tudo isso acontece. Mas sabe qual que é o nível mais alto que nós podemos alcançar? Sabe qual que é o nível mais alto? Pergunta para o seu irmão, você sabe qual que é o nível mais alto que você pode chegar? Sabe qual é o nível saiyajin mais alto? Pergunta aí para ele. Irmão, você quer morfar, irmão? Pega as duas aí. Pergunta para ele, gente. Vamos lá, varão. Fala, irmão, sabe qual que é o nível mais alto que você pode alcançar no Evangelho? Ele respondeu? Não. Vocês não sabem. Vou explicar então. O nível mais alto que você pode alcançar no Evangelho é ser como Jesus. Sabe por quê? Porque Deus nos criou a imagem dele, a semelhança dele. Vocês estão entendendo? Tudo que Deus quer é olhar para mim e para você de novo fisicamente. Só que Ele não consegue mais fazer isso. Por quê? Porque Adão falhou lá no começo. Mas Deus está restaurando isso. Deus está restaurando isso. E vai haver um dia que nós não vamos mais olhar Ele como aquelas pessoas que olham num espelho embaçado, mas nós vamos olhar Ele face a face, assim como Ele é. Sabe por quê? Porque assim nós seremos. Mas para nós sermos como Ele, nós precisamos estar debaixo dessa ordem. Vamos terminar a pregação, glória a Deus.